Shalom Adonai. Bem, meus amados, nós vamos hoje à primeira aula, cujo tema será Teoria do Intervalo. Muitos de vocês já conhecem. Então o texto base vai estar lá em Gênesis capítulo 1. Vamos entrar comigo. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. O versículo 2 diz: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, na teoria do intervalo, eu vou tratar aqui da seguinte forma: a teoria do intervalo versus um Deus progressivo. Então, essa teoria implica dizer que do versículo 1 para o segundo versículo, existia um intervalo, que seria a queda de Satanás. Então Satanás ele havia caído e houve uma catástrofe. E a terra foi desconfigurada, destruída. E no verso 1 diz que Deus criou, que seria o Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus. A palavra do meio bara, ela quer dizer que Deus criou do nada. A palavra bara só pode ser usada para um Deus, porque ele cria do nada. Amém? Então, no versículo 2, ele já disse que a terra era sem forma e vazia. Então, nessa teoria, eles dizem que Deus criou do nada a terra completa, em toda a sua fauna, flora, e que a expulsão de Satanás e todo esse conflito gerou a destruição da terra, onde nesse intervalo o verso 2 entra e diz que o Senhor já via a terra sem forma. E ali houve a reconstrução da terra. Tudo isso para que a palavra de Deus se adeque à ciência. Não pode ser assim, meus amados. Tenham muito cuidado com o que vocês andam pesquisando e estudando. Tá? Isso aqui não entra na palavra. Isso aqui não concorda com a palavra de Deus. Porque você verifica o seguinte, que no decorrer da palavra, Deus ele usa uma expressão que diz assim: e viu Deus que era bom. Ou seja, houve um primeiro impacto de surpresa de Deus com a sua criação. É como se você gerasse dentro da sua mente um desenho, uma edificação, um prédio. E você, quando passasse aquela edificação para o papel, ali você veria o projeto em si. Então aquilo que era uma ideia se tornou um fato. E ali foi construído o prédio. Da mesma forma foi com Deus. Então vamos lá, vamos continuar aqui no verso 10, versículo 10 do capítulo 1 de Gênesis. Diz: E chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Ou seja, não houve um primeiro acontecimento, esse foi o primeiro. Ele se sentiu feliz quando fez menção ao que ele criou. Vamos agora para o versículo 12, diz: E a terra produziu Eva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Amém, gente? Então, partindo desse entendimento, nós vemos que Deus é um Deus progressivo, assim como o oleiro, como a própria palavra de Deus diz. Ele fez o homem à sua própria mão. Ele fez a mulher, ele tirou a costela do homem e ele formou a mulher. Então tudo ele foi fazendo ao seu tempo. Ele criou Lúcifer. Ele criou o homem. Ele sabia dos riscos que estavam ocorrendo. Porque ele fez um homem livre para a sua escolha. E Adão fez a sua escolha e Lúcifer fez a sua escolha. Então Deus ele não faz nada 100% pronto sem que ele contemple a criação. Assim foi feito. Senão Deus teria feito já o paraíso pronto, todo selecionado, DNAs todos escolhidos de forma perfeita. E aí não teria sentido algum todo esse tempo que ele espera a humanidade se converter. Deus é um Deus paciente, um Deus progressivo. Então, eu criei uma frase que diz: o homem é feito bruto no entendimento e lapidado na palavra de Deus. É isso que acontece hoje em dia. Então, tirando esse descontexto da palavra, que é a teoria do intervalo, eu queria entrar agora em um assunto mais profundo,
Abra lá sua Bíblia no livro de Isaías 45, verso 7. Diz assim: eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Interessante que o próprio Deus disse que criou todas essas coisas. E é verdade. Ele criou Lúcifer e Lúcifer fez a sua escolha. Mas ele sabia da responsabilidade de ter criado ele. Ele sabia dessa predisposição quando criou algo que tinha essa natureza de ser belo, de ser muito poderoso, de ser muito formoso. E o que poderia acontecer com ele através de tudo isso? E foi o que aconteceu. Ele se orgulhou em si mesmo. Tá? Então, eu queria fazer duas perguntas. Esse terceiro tópico. Tá? O segundo foi que Deus ele criou tudo. Tudo foi Deus que criou. E esse terceiro tópico é: Deus toma decisões difíceis. Que foi de criar o homem sabendo que ele pode errar. Que foi de criar um querubim tão poderoso como Satanás, e ele se rebelou. Então Deus é um Deus que toma decisões difíceis. Aí eu pergunto, mas o mal é vontade de Deus? Essa pergunta eu vou responder no próximo vídeo de nossa trilhagem sobre a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.